Chegamos hoje no nosso último vídeo sobre essa série que nós produzimos sobre os passos da cidadania italiana. Nós esperamos que você tenha aproveitado, que você tenha adquirido aí algum conhecimento, tirado alguma dúvida que você tinha, e se ainda restou alguma dúvida, alguma observação que você gostaria talvez de apontar, nós estamos aqui disponíveis, temos nossa equipe e poderemos te ajudar. Mas hoje eu vim aqui para contar um pouquinho da história da empresa, quem é a Ferrara Cidadania, né? De onde surgiu, quem somos, né? Quem são essas pessoas que estão por trás. Muito bem, a Ferrara Cidadania Italiana é uma empresa que surgiu na Itália pelo seu fundador, que é o Felipe Mauselli. Ele começou essa empresa lá quando ele foi fazer o seu processo de reconhecimento da cidadania italiana, contratou um despachante lá e acabou tendo que terminar o serviço para o despachante. Não era muito confiável e ele teve que arregaçar as mangas e aprender a fazer o seu processo. Ele conseguiu desenvolver, depois que ele conseguiu desenvolver esse processo, acabou tendo um know-how aí, né? Acabou tendo que pesquisar muita coisa, conheceu várias pessoas por lá e começou a oferecer esse serviço para as pessoas que chegavam até a Itália e tinham muitas dúvidas de como proceder. Na época que ele começou, e isso há 15 anos atrás, não tinham tantas pessoas ainda, tantas empresas que faziam esse processo, né? Eram pouquíssimas pessoas e até que prestavam um auxílio assim com bastante respaldo, né? Uma pessoa séria que estava ali oferecendo um serviço de qualidade mesmo, né? Não tinha, era raríssimo. Então o Felipe conseguiu se destacar muito com a Ferrara lá na Itália, conseguiu criar, né, ter um leque aí, ter bastante respeito no mercado. Ele foi o pioneiro num website que tivesse todas as informações detalhadas, com bastante conteúdo, e isso foi uma das premissas aí desde o princípio da Ferrara. Até hoje nós temos um site com bastante conteúdo, né, para você pesquisar e se inteirar aí sobre a cidadania italiana. E isso é uma coisa que lá atrás, ainda quando os recursos eram muito poucos, ele já conseguiu, né, usar o que tinha de melhor e adaptou a Ferrara à cidadania. Isso foi uma grande diferença e até hoje da Ferrara Cidadania Italiana no mercado. E ficou um período na Itália, fazendo o processo por lá, recebendo as pessoas e fazendo todo o trâmite para quem queria desenvolver o processo lá. Depois que começou a ter muitos problemas com a legalização dos documentos, né, aqui no Brasil, porque para você fazer a cidadania italiana, na época não tinha a apostila de Haia, o Brasil ainda não tinha feito essa convenção, né, de Haia, então você tinha que legalizar os documentos no consulado italiano para depois fazer o seu processo lá na Itália, para levar os documentos para ele ter validade lá na Itália. E essa legalização dependia de um agendamento no consulado que demorava, que estava assim, um absurdo a demora, e eles estavam cobrando, né? Muita gente cobrando para fazer isso. Então, se você não tinha dinheiro, se você não tinha algum conhecimento no consulado, você não conseguia fazer. E o Felipe estava lá na Itália e conseguiu ter muito problema com seus clientes que não estavam conseguindo fazer a legalização dos documentos para ir para a Itália. E ele fez o caminho inverso, ele colocou uma pessoa fez uma parceria na Itália para dar continuidade à parte que ele desenvolvia lá e veio ao Brasil para fazer a parte da preparação dos documentos no Brasil. Porque além do problema da legalização, o que ele sentia e o que estava acontecendo na época é que as pessoas chegavam na Itália com os documentos todos errados. Elas não preparavam direito, elas não tinham uma assessoria no Brasil que de fato apontasse, ajudasse a recorrer como que ela poderia corrigir, retificar, que é um assunto que a gente comentou aqui num vídeo anterior. E isso também era um agravante, que ele recebia as pessoas lá, por mais às vezes que ele analisava antes da pessoa ir, ele estava tendo bastante problema com isso. Então ele resolveu fazer o inverso, vir ao Brasil, montar a Ferrara no Brasil e ajudar a parte do Brasil também, e prestar esse auxílio, esse serviço às pessoas que queriam ir para a Itália para fazer o seu processo e também aquelas que queriam simplesmente aguardar na fila, já que o problema da legalização estava muito intenso. E ele veio, estabeleceu a empresa, o primeiro escritório foi em Curitiba e
E desde então, eu, Camila, comecei a trabalhar com ele já quando ele instalou a empresa no Brasil. Isso já tem desde 2011, né? Já é um caminho bem longo aí. E quando ele estabeleceu essa empresa no Brasil, eu comecei o atendimento para aqueles que já tinham a cidadania italiana. Então eu já atuo com isso há muito tempo. A Ferrara Cidadania foi a pioneira em atendimento para quem já tem o reconhecimento da cidadania italiana. Nós profissionalizamos esse setor, esse departamento, começamos a oferecer atualizações de registro diário, preparação de certidões, agendamentos de passaporte, instruções de como, né, proceder com o consulado. E depois, claro, da gente surgiram várias aí, né, e enfim, prestando esse serviço também. Mas a gente começou com isso. Até hoje temos esses 2 departamentos na empresa, contamos com pessoas altamente especializadas e sempre dando continuidade aí ao respaldo e todo o conhecimento que o Felipe iniciou com a empresa lá atrás. E a Ferrara é uma empresa que é muito especializada na análise dos documentos, né? A gente começou com isso e isso é uma das coisas que determina o futuro aí do seu processo. A gente já comentou sobre isso. Sem de fato a gente analisar, ver as necessidades do que você precisa, do número de retificações, do número de certidões, não tem como dar um custo para você. Tanto que você nunca viu a Ferrara Cidadania publicando um custo fixo de cidadania italiana, um custo mega promocional, porque é uma coisa que não tem como oferecer milagre, né? Milagre, você já pode desconfiar que nesse ramo é muito difícil, né? Você mexe com terceiros, com cartórios, com às vezes processos judiciais que depende da sentença de um juiz, você depende de prazos de retificações, mesmo que não sejam judiciais, mas dos próprios cartórios, como eu já comentei. Então, enfim, é uma série de terceiros que envolve. E o principal, né, do terceiro que a gente necessita, que a gente só caminha quando ele caminha também, é o consulado italiano. Então, assim, não adianta dizer, nós atualizamos o processo para você em 20 dias, se o consulado prevê um prazo de 180, né? Então, cuidado com anúncios de prazos. A Ferrara sempre preza para isso e não vende milagres, não vende prazos falsos, porque não tem como a gente caminhar mais rápido que o consulado. Se a gente estiver fazendo isso é porque alguma coisa está ocorrendo, né? O que a gente consegue é desenvolver, às vezes, de uma forma mais rápida, o que depende de conhecimento. Porque como nós temos conhecimento, nós sabemos qual é o formulário, qual é o formato, a gente já tem parcerias com cartórios, com tradutores que facilitam, agilizam pra gente esse trabalho. Mas não que a gente tenha qualquer facilidade, agilidade ou alguma porta no consulado italiano que faça com que a gente consiga aí de uma forma mais rápida. E isso a gente sempre deixou muito claro para as pessoas, porque muita gente questiona isso, fala assim, poxa, eu contratei vocês achando que vocês tinham algum esquema, algum contato dentro do consulado que pudesse agilizar para mim. A gente fala, não, nós nunca nem prometemos isso para você, nós não temos isso, a gente não compactua com esse tipo de comportamento. E o que a gente oferece é um conhecimento, né? Porque para você desenvolver esse trabalho, esse processo, você tem que ter um conhecimento. Você tem que, no mínimo, estudar o site do consulado italiano. Provavelmente você vai fazer algum procedimento que não seja certo. Então, enfim, exige aí uma longa caminhada, que é o que o Felipe teve, o que eu tive, o que os meus colaboradores hoje estão tendo também, que a gente tem aqui sócios, colaboradores, pessoas que estão muito tempo conosco, que já adquiriram um conhecimento enorme nessa área, que a gente confia, que a gente coloca em contato com você e a gente sabe que está seguindo os mesmos passos que a gente sempre seguiu aqui na empresa. Enfim, essa é a Ferrara Cidadania. Depois de 2015, nós tivemos nosso primeiro escritório na cidade de São Paulo, que a gente atende São Paulo, né, o estado inteiro, Mato Grosso do Sul também. Então, para finalizar, essa é a Ferrara Cidadania Italiana, uma empresa que está sempre pronta, disponível para te ajudar, para te auxiliar, para prestar um serviço de qualidade e principalmente de muito conhecimento. Esperamos você por aqui.
O que precisar, segue aqui todos os nossos canais de comunicação. Atualmente também temos canais no WhatsApp, dependendo do assunto que você precisar. Nós temos uma equipe que fica disponível para te responder aí também por esse canal. Espero ter contribuído aí nesse caminho do objetivo da sua cidadania italiana durante esses vídeos, essa série de vídeos que nós produzimos. E claro, continue acessando as nossas redes sociais, continue acompanhando a gente por aqui, que a gente frequentemente está abastecendo aí com bastante conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo.